Eu vou te passar técnicas que vão te deixar à frente de 99% dos traders do mercado financeiro. Fica comigo até o final, que hoje a aula tá top. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, o vídeo de hoje foi um vídeo extremamente pedido pelos nossos inscritos aqui do canal. Então eu preparei ele com bastante carinho para vocês tirarem o maior proveito dessas técnicas, beleza? Antes de eu começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não nos segue, começar a nos seguir, ativa o sininho que a gente manda vídeos diariamente de segunda a sexta às 18 horas. Dá aquele like top, que isso nos ajuda bastante, dá bastante trabalho criar esses conteúdos para vocês. O que a gente pede em troca é o like, que isso faz o nosso canal crescer e a gente consegue ajudar ainda mais pessoas. Beleza? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está aprendendo mercado financeiro, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante eles. Deixe um comentário aqui embaixo do que vocês gostariam de aprender. Isso nos ajuda bastante a criar conteúdos relevantes para vocês, como esse vídeo. Entra lá nas nossas redes sociais, Instagram e Telegram, estão aqui embaixo na descrição. Lá no Telegram mando informações preciosas todos os dias antes da abertura do mercado e o melhor de tudo, 100% gratuito. Não precisa pagar nada para estar lá e as informações são tops. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Galera, para começar toda a técnica, a gente, quando começa a colocar o nosso dinheiro no mercado, uma das primeiras emoções que aparecem para a gente é o medo de perder dinheiro. Então, a gente precisa conhecer a nossa tolerância ao risco, essa tolerância de perder dinheiro. Conhecendo toda essa tolerância, o quanto a gente está tranquilo para perder. E quem está no mercado de renda variável, galera, isso é inevitável. Perder dinheiro é inevitável. A gente só não pode perder mais do que ganha, tá certo? Então, com o tempo, entendendo a nossa tolerância, a gente vai começar a gerenciar o nosso dinheiro melhor. A gente precisa empregar uma ótima uma ótima gestão de risco para o nosso dinheiro. E com o tempo a gente começa a administrar melhor essa essas perdas, né? Então, um detalhe, um pilar principal para que a gente comece a dar certo no mercado financeiro é ter um bom gerenciamento de risco e conhecer os nossos limites para que a gente fique confortável quando a gente estiver operando aqui no mercado financeiro. Beleza? Algumas pessoas, uma outra técnica, algumas pessoas adoram a matemática, né? Porque a matemática ela tem uma resposta certa para tudo que ela pergunta, né? Normalmente tem uma resposta certa. Porém, o trade ela não tem uma resposta certa, tudo se depende. Então, a gente precisa ajustar a nossa técnica para entender os cenários o mais rápido possível e tirar o maior proveito de tudo isso também. O mercado ele é muito dinâmico, né? Você pode ter uma ótima ideia no trading, mas se a sua execução é ruim, você vai acabar perdendo dinheiro também. Então a gente tem que ser disciplinado do mesmo tamanho da qualidade do nosso método, né? Então a gente precisa estabelecer, né, voltando em tudo isso da primeira parte ali que a gente estava falando, que a gente precisa ter técnicas, a gente precisa desenvolver processos operacionais, estratégias de operação, mas o nosso gerenciamento tem que ser tão bom ou até melhor que a técnica que a gente criou para operar. Beleza? Você deve ser tão. Desculpa, falta de compreensão versus falta de disciplina. Esse aqui é um tema bem importante, tá, galera? Ninguém tem bola de cristal que pode prever o futuro. Não é sobre prever o futuro e sim calcular as probabilidades possíveis para o cenário atual. Ninguém sabe onde o movimento vai parar com precisão. O que a gente quer dizer com isso?
A gente precisa operar a favor da probabilidade. A gente não sabe exatamente o que o mercado vai fazer no dia. A gente cria técnicas, desenvolve estratégias e faz operações a favor da probabilidade. Quanto maior a probabilidade do trade, nesse cenário a probabilidade é de alta. Então vamos fazer operações de compra. Nesse cenário as probabilidades são de baixa. Vamos fazer operações de vendas. A gente precisa definir esses critérios e esses critérios têm que estar muito claro no nosso operacional, porque se esses critérios não estiverem claros dentro da cabeça de vocês, vocês vão fazer besteiras. Isso é inevitável, experiência própria, tá? As saídas dos trades, elas são tão importantes quanto saber a entrada, aonde fazer a entrada do trade. Uma estratégia, ela é muito mais que um método de identificar possíveis regiões de entrada. A gente precisa saber onde sair também, né? As nossas estratégias devem incluir uma saída clara, aonde a gente decide sair ou cortar um prejuízo sobre qual cenário você realiza um lucro. Então, a gente precisa identificar a estratégia é essa para eu fazer a entrada, mas baseado em que eu vou fazer a saída? Né? A gente pode mensurar isso através de volatilidade, a gente pode mensurar isso de várias formas, mas a gente precisa saber aonde sair. E se esse cenário mudar, a gente tem que saber também sair antes de ser estopado para diminuir os nossos prejuízos. Certo, galera? Então, stops e alvos aleatórios não irão salvar você do trade. Stopping precisam ser técnicos e só entre operações que o stop cabe no seu bolso. Voltando ali no que eu tinha falado, né, a gente precisa entender onde são nossas saídas e precisamos ter stops técnicos para essa saída. Muitas pessoas utilizam um stop financeiro para fazer saídas. Eu quero fazer um stop de 5 pontos. E aí eu vou fazer um alvo de 20, sei lá, uma proporção dessa. Porém, stops de 5 pontos, no dólar principalmente, um simples balanço de mercado vai te tirar do teu stop e dependendo da sua estratégia, aonde ele te tirar, provavelmente pode ser o melhor ponto de entrada para fazer a entrada do trade. Então, você entrou mal, ajustou o stop mal, o mercado te tira e depois ele toma a direção do que você fez a leitura. Então a gente precisa entender esses stops técnicos e fazer o trade de acordo com que aquele stop caiba no nosso bolso. Beleza? Uma coisa que acontece bastante também com os traders, principalmente os iniciantes, é ser facilmente influenciado por notícias e opinião. O que a gente tem que fazer? A gente tem uma nossa técnica, a gente desenvolveu, a gente precisa operar de acordo com essa técnica. Ou seja, na minha visão, o mercado vai subir por causa desses motivos que eu olhei aqui na minha técnica. E aí vem uma notícia dizendo que talvez o mercado caia. Galera, se a gente tem um confronto de informação de que na nossa cabeça o mercado é altista e a notícia vem para o mercado baixista, a gente tem duas opções. Ou a gente não faz nada, a gente só tem uma opção, né? Que se entra um conflito na nossa cabeça, a gente não faz nada, né? Então, se a gente está com um viés comprador e uma notícia vendedora, a gente não faz nada. A gente vai esperar o mercado dizer para a gente que ele vai se tornar comprador e aí sim, baseado na nossa técnica, com o mercado dizendo que você vai ser comprador, a gente age. Então, o não operar também é operar, galera. A gente precisa entender que se há um conflito de informação, a gente precisa ficar de fora. Vai preservar o nosso capital, né? A gente precisa também se adaptar a cenários, né? O mercado possui vários cenários. Então, independente da técnica que a gente aplica, o mercado tem os seus contextos mercadológicos. Baseado nisso, a gente precisa reagir. Então, é o que eu acabei de falar agora, né? Eu estou com um viés comprador, veio uma notícia vendedora, o cenário muda, então eu não sou mais comprador. Agora eu vou utilizar minha técnica para entender se de fato o mercado é vendedor e aí sim eu vou vender com ele. Mas eu preciso olhar o cenário
e encaixar a minha técnica no cenário para executar o trade, tá? Uma coisa que é muito importante, talvez a mais importante que mudou o meu pensamento como mercado financeiro. A gente tem a mania de tentar melhorar o que dá errado. E isso é perda de tempo. A gente precisa melhorar o que dá certo. O que dá errado, a gente precisa tirar da nossa estratégia. A gente precisa melhorar o que dá certo para ficar ainda melhor. Então não percam tempo em tentar corrigir algo que dá errado, né? Se você está montando uma estratégia e essa estratégia está dando muito errado, talvez você deveria abandonar essa estratégia e focar em outras estratégias que você conhece que dá certo, melhorando ela e vai otimizar o seu operacional. Uma coisa também muito importante, galera, conheça o mercado que você vai negociar, conheça como ele se precifica, entenda os ciclos dele, entenda as volatilidades desse mercado. Isso vai fazer você estar a muitos passos à frente dos seus colegas operadores que não têm essas informações. Tá certo? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que também, voltando ali ao papo que eu estava falando, é a armadilha de intuição, né? O que que a gente tem, a gente costuma fazer? A gente argumenta com a intuição justificando nossos erros, né? Então a gente não pode confundir intuição para justificar os erros que seriam técnicos, né? A gente deveria ter feito um trade técnico e pela intuição a gente justifica o nosso erro. Por exemplo, eu achei que o mercado ia subir e eu entrei muito atrasado. O mercado só veio respirar e me tirou. Eu achei que o mercado ia subir, mas ele estava caindo e eu já me antecipei comprando. Não esperou a técnica dizer que era para comprar. Então a intuição ela pode ser perigosa. A gente precisa alinhar a intuição com a técnica para que a gente tire melhor proveito do nosso conhecimento, da nossa bagagem que a gente acumulou. E aí sim, intuição alinhada com técnica, alinhado com a probabilidade ao nosso favor, a gente com certeza vai fazer excelentes trades, né? E a gente precisa, né? A gente tem alguns tipos de trades, né? Tem o trade lógico, tem o trade emocional e nessa hora o trade emocional ele tira vantagem, porque o mercado hoje ele não é lógico, né? Vocês já devem ter percebido isso. Quem é um trade, quem tem a linha de trade quantitativo percebe isso com mais eficiência. O mercado ele não é lógico, ele anda por emoção. Então a gente precisa desconstruir essa lógica na nossa cabeça para entender que o mercado é movido por emoção. Exemplo, todo mundo está achando que o mercado é comprador. Cara, todo mundo vai comprar. Ele não vai parar num lugar específico, ele não vai parar num lugar calculado, ele não vai parar em lugar nenhum. Enquanto o mercado achar que ele é comprador, ele vai embora. E aí, nessas horas, o trade lógico, que faz cálculos de que essa região é uma região possivelmente de máxima, vai ficar procurando o topo e vai se machucar. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar a técnica, operar a favor da tendência e nessas regiões que a gente tem calculado que são talvez possíveis máximas, a gente não tem que estar vendendo nessa região, a gente tem que estar saindo dessa região de uma posição compradora e entrando num trade junto com a emoção do movimento. Beleza, galera? O que eu tinha para mostrar hoje para vocês era isso. Prestem atenção nesses pontos. Eu tenho certeza que se vocês refletirem sobre tudo isso que eu falei, vocês vão estar vários passos na frente da grande maioria dos traders aqui no mercado financeiro. Beleza? Mais uma vez, quem não nos segue, começa a nos seguir, ativa o sininho, dá aquele like top que nos ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga. Deixe um comentário do que vocês gostariam de aprender. E entra lá nas nossas redes sociais que tem informações top todos os dias, 100% gratuito. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!